E então se alegava contra ele, não, peraí, uma justiça que não leva em conta o bem e o mal, que não leva o conceito do moralmente justo, não é justiça de maneira alguma. Então, do ponto de vista do Kelsey, seria a mesma coisa você estudar, sei lá, a Constituição americana, ou a Constituição da União Soviética ou da Alemanha nazista, seria a mesma coisa. São sistemas, e são sistemas normativos, e todos eles têm dizer, uma premissa fundamental. Então, do ponto de vista formal, seria a mesma coisa. E outros, então, defendiam o aspecto sociológico do direito. Quer dizer, o direito é o efeito, a criação de um determinado estado de coisas em tal ou qual sociedade. É ter esse lado sociológico também. Então havia essas três correntes, quer dizer, você vai estudar o direito como norma, como Kelsey, você vai estudar o direito como um fato sociológico, ou você vai estudar o direito como um valor, princípio do justo e do injusto, etc, etc. E foi o Miguel Reale o sujeito que conseguiu articular esses três. Ele disse, peraí, você não discutir, mas o direito é definido justamente pela fusão inseparável desses três aspectos. E com isso ele realmente matou o problema, até agora pelo menos. Né? É muito interessante acompanhar essas discussões para você ver que o campo de uma ciência não aparece pronto. Ele depende de uma série de procedimentos abstrativos que você vai separando o que ele é do que ele não é, e daquilo que é contíguo, que está associado, e assim por diante. A física é a mesma coisa. Então, por exemplo, se você pegar a física de Newton, tudo que Newton fez, de que nós conhecemos, pelo livro Princípio Matemático da Filosofia Natural, é uma física teológica. Aquilo é parte de um argumento teológico que Newton estava desenvolvendo. Então, para ele, a física era um aspecto da teologia. Ora, nas gerações seguintes já não se aceita mais isso. Né? Então, o que fizeram? Apagaram os outros livros do Newton e ficaram só com este. Então, durante 300 anos se entendeu errado a física de Newton, porque não era isso que ele estava querendo dizer. Ele não estava fazendo física no sentido atual da palavra física. Ele estava fazendo física no sentido do tempo dele, né? Que era uma parte da teologia. Né? O Newton tinha umas ideias religiosas muito estranhas. Ele era um cristão, mas ele era contra a trindade. Ele acreditava em uma espécie de unidade absoluta, tipo islâmico, né? Uma espécie de islamismo cristão. E tudo que ele fez foi para argumentar em favor disto. Isso quer dizer que se você entende esta parte fora do contexto teológico do Newton, você não está entendendo direito, mas é só esta parte que foi aproveitada pelas gerações seguintes de cientistas. Né? Então, o que eles estão estudando não é o Newton que interessa a eles, é o Newton abstrato. Né? Então, no processo de formação de qualquer ciência, você tem essa série de operações abstrativas que vão criando um objeto cientificamente estudável. E esse objeto cientificamente estudável não é um objeto da experiência real e concreta. Ora, apesar de Kant e apesar de todo o positivismo, nós todos continuamos vivendo no mundo das realidades concretas. Tudo que chega a nós chega entremesclado de aspectos acidentais que não tem nada a ver com a essência do fenômeno, a essência do objeto, mas sem os quais ele não poderia existir. E nós cada vez mais somos convidados a esquecer isto e focar a nossa atenção só naqueles objetos já formalizados para o estudo de determinada ciência. O que acontece com isso? Nós simplesmente saímos da realidade e vivemos no mundo do conceito científico. Isso é um desastre? Claro que é. Porque você nunca mais vai ter uma realidade pelo qual você possa testar os seus conhecimentos. Você só pode testar no sentido do teste científico, mas o teste científico também não se refere a objetos reais, mas a objetos recortados, especialmente recortados para teste em laboratório. Ora, a ciência funciona assim, não há outra maneira de funcionar. Isso não é uma crítica à ciência, é assim que se faz mesmo e não tem outro jeito. Tá certo? E ela às vezes nos dá alguma certeza sobre algum objeto recortado para as necessidades dela, não sobre o objeto considerado em geral. Daí os camaradas inventam um negócio que é a interdisciplinaridade. Eles percebem que eles estão indo muito no mundo abstrato. Então nós vamos cruzar os resultados. Não adianta, porque você cruzando diferentes
recortes abstrativos, você não vai obter uma realidade concreta. A realidade concreta não pode estar no fim do estudo científico, mas tem que estar na origem dele. E pergunto eu, alguém foi ensinado, alguém no mundo, algum cientista, foi ensinado à medida que ele vai recortando o objeto da sua ciência, ele volta a referi-lo à realidade concreta inicial, para que ele não se perca nas abstrações? Não. Ninguém é ensinado a fazer isso. Essa disciplina simplesmente não existe. Essa seria uma das tarefas fundamentais da filosofia. Mas acontece que a filosofia também tentou virar uma ciência. Existem dois tipos de filosofia científica. Existe a filosofia marxista, que já tem todo o domínio imagina ter todo o domínio do trajeto completo da existência humana e a sua finalidade, e que tudo pode deduzir do quê? Dessa finalidade. A finalidade será o quê? O paraíso dos proletários. Então esta é a culminação da humanidade. Eles até dizem que isso é o fim da história. A história termina ali, e na verdade é o começo da história verdadeiramente humana. São termos do próprio Karl Marx. Né? Então, tudo pode ser julgado em função disto. Você pode até disto tirar conclusões até para as ciências físicas, como a famosa genética de Lysenko. Tem uma genética marxista, que não funcionava, mas enquadrava bem dentro dessa visão global. E, por outro lado, você tem a visão positivista, que é a síndrome do piu-piu organizado. Então, se você perguntar, alguém foi treinado para perceber a realidade, expressá-la e discuti-la? Ninguém. Uns são treinados para se enquadrar dentro do projeto socialista final. Outros são treinados para se enquadrar dentro do consenso científico, o qual, por definição, é provisório. Então significa que a noção de realidade sumiu e, portanto, a noção de inteligência também sumiu, sendo substituído por duas coisas. No mundo marxista, pela sua ortodoxia, isso é, pela sua fidelidade ao projeto global. E no mundo ocidental, pela sua fidelidade e sua obediência ao consenso científico, que, repito, na verdade não existe. Ele existe apenas para uso popular. É claro que quanto mais o ensino da ciência se aprimora, mais esses problemas aparecem. Quer dizer, o cientista um dia acaba percebendo que ele não sabe do que ele está falando. E entre os praticantes da física quântica, acho que hoje em dia todos eles sabem que não sabem do que estão falando. Nós sabemos fazer esse experimento, sabemos medir para onde vai a partícula, etc, etc. Mas nós não sabemos do que estamos falando. Porque simplesmente não existe mais o que. Né? Existe só a descrição de fenômenos. E fenômenos é o quê? Aparências. Então, ele pode continuar praticando isso o resto da vida, e se praticar direitinho vai ser tido como um grande cientista, mas no fundo ele sabe que não sabe do que está falando. Então, essa dupla corrente de filosofias que dominam a mente contemporânea, sob todos os aspectos, elas foram feitas para neutralizar a inteligência humana. Uma vai te submeter, vamos dizer, aos mandados do partido, que é o que é um bando de intelectuais, e outra se submete ao consenso dos cientistas, que é o que? Outro bando de intelectuais. Então, tudo fica reduzido à obediência. E a adequação do sujeito a esse estado de coisas passa a ser a medida da sua inteligência. Quer dizer que se ele obedece os planos do partido direitinho e consegue fazer aquilo funcionar, ele é um grande homem. Né? Se ele não consegue ou não quer, bom, ou ele é um idiota, ou ele é um traidor, é um infiltrado burguês, coisa assim. E do outro lado, se você tenta escapar do formalismo científico, tá certo? E dizer algo da realidade concreta, vamos dizer, não, isso aí é poesia, é sonho, ou é fanatismo, sei lá o quê, é fundamentalismo, qualquer coisa assim. Então isso quer dizer, tudo foi montado para instituir a obediência, não a inteligência. Daí aparecem umas pessoas dizendo, então você tem que ensinar as pessoas a ter o pensamento crítico. Mas nós sabemos de onde veio a expressão, veio da tradição marxista. Você vai fazer o pensamento crítico do quê? Da ideologia capitalista. Ademais,
Se você pegar todas as teorias que estão rodando por aí e fizer a crítica de uma por uma, você conheceu algo da realidade concreta? Ainda não. Você está apenas dentro do processo dialético da discussão de cada uma dessas ciências. Você ainda está dentro do mundo do formalismo. Então, é claro que não é o pensamento crítico que vai nos libertar disso aí. Quem percebeu direito o que precisava fazer foi Edmund Husserl, quando ele disse: nós temos de voltar às coisas. O que quer dizer as coisas? As coisas são as coisas que nos aparecem na realidade. Então, nós temos que começar a descrever a experiência tal como ela aparece. Se ele conseguiu ou não fazer isso é outro problema. Eu acho que não conseguiu. Eu acho que ele foi, no fim, terminou no formalismo também. Mas a ideia era muito boa. E é ela que deve nos inspirar aqui. Então, é isto que eu desejo. Diga. Professor, com a internet ficando cada vez mais presente, de uma certa forma, todas essas contradições não ficam mais aparentes e geram essa confusão política que a gente tem hoje, essa polarização, porque as pessoas começam a perceber essa distância entre a realidade e esse totalitarismo aí dos intelectuais? Sim, mas pelo volume de informações, você cria um outro negócio, que é psicose informática. Quer dizer, você tem um bombardeio de informações que ultrapassa infinitamente a sua capacidade de organizá-las. Tá certo? Então, você vai chegar a um ponto em que dá um fenômeno que alguns estudiosos chamam de snapping. Quer dizer, snapping é aquele barulho que... Um estalo em que arrebenta, como um elástico que arrebenta. Puxou demais, arrebenta. Daí o sujeito fica mais ou menos num estado de estupor, que é de incerteza total. Tem muita gente assim hoje. Não são capazes de tirar conclusão de absolutamente nada. Por quê? Foram infectados pela psicose informática. Não sei se o senhor viu uma palestra do Obama, que era para ser só para os estudantes lá do MIT e veio a público, que ele falou que ele acha que o problema hoje tem várias realidades. Por exemplo, tem a realidade do New York Times, a realidade da Fox News, e que a China resolve isso de uma maneira simples, que é: o partido diz o que tem que ser e todo mundo obedece, mas que ele acha que a gente não deveria viver num mundo assim. Mas ele mesmo coloca, né? Quer dizer, a busca da autoridade é uma busca de alívio, evidentemente. O que você faz? Você transfere o problema para alguém que, segundo você, sabe mais do que você. Então você não precisa pensar mais no assunto. Então, é uma busca de alívio, tá certo? E de segurança. Mas isso resolve o problema? Não, isso agrava o problema formidavelmente. Quer dizer, onde o partido estiver errado, todo mundo vai errar junto. Isso, note bem, isso é uma exceção, não, isso é a regra. A única coisa que deu certo no comunismo, a única, foi o plano do Stalin da Segunda Guerra. Que as coisas se passaram exatamente como ele tinha previsto, com exceção, ele não previu a invasão da Rússia pela Alemanha. Ele pensava que a Rússia que invadia a Alemanha. Mas ele conseguiu dar a volta por cima, ele conseguiu readaptar o plano e chegou onde queria. Ele não dominou a Europa inteira, mas dominou metade. Pô, está reclamando? Né? Então, quer dizer, é um bom exemplo para dizer, o nosso tipo de estudo aqui. A melhor coisa é você estudar. Vamos estudar alguém que fez alguma coisa e deu certo. O sujeito fez um plano, executou o plano e chegou ao resultado que queria. Isso não quer dizer que ele vai controlar inteiramente o resultado, mas em linhas gerais, vai. Um filósofo chamado Alain, que ele também pensava a mesma coisa nesse ponto, e ele botava os alunos para estudar a campanha que os americanos fizeram para eliminar a febre amarela em Cuba. Um negócio excepcionalmente bem sucedido. Ele pegava, esse aqui é um modelo de como se faz as coisas. Né? Ora, uma campanha para eliminar a febre amarela é baseada no quê? Na existência de uma vacina? Fala, não, tem a fabricação da vacina, tem os fatores sociais, fatores econômicos, etc. Como é que você vai articular tudo isso? Então, a ação real é sempre a articulação de linhas de força acidentais. Está entendendo? Então, por exemplo, vamos pôr numa guerra. No último ano da Primeira Guerra Mundial, os alemães decidiram fazer um ataque frontal final. Reunir uma força monstruosa, muito superior à do adversário. Tá certo? E fazia anos que a guerra estava ali estática.
Eles não conseguiam, ficavam numa fronteira, uma trincheira aqui, outra trincheira ali, ninguém conseguia avançar. Falaram, não, tem que romper essa porcaria, vamos lá derrubar tudo de uma vez. E eles fizeram, só que lá pelas tantas faltou comida. Né? Então, eu digo, o que a comida tem a ver, né, com a atividade bélica? Você pode deduzir uma coisa da outra, a outra da uma. Por o serviço de intendência que vai fornecer a comida toda, o funcionamento dele depende da eficácia bélica do exército que está no fronte? Não. É um fator extra. Tá entendendo? Então, a verdadeira inteligência você vê em operação nessas horas, onde, quer dizer, os escolares, no tempo dos escolares, chamavam isso de raciocínio de conveniência. Conveniência no sentido de vir junto, coisas que convergem. Então seria o convergência ou o concreto, ou concreto. Algumas pessoas têm uma genialidade excepcional nisso aí. Se você estudar a vida de Napoleão Bonaparte, todo o segredo dele é isso, ele conseguia juntar coisas que não têm nada a ver para produzir um resultado. Na verdade, isto é a definição da técnica. O que uma ciência faz? Uma ciência separa determinados aspectos da realidade para ver se descobre um princípio comum que explique todos ao mesmo tempo. Tá certo? O que faz uma técnica? Ela pega fatores e linhas de força absolutamente inconexas, que uma não tem nada a ver com a outra e uma não pode ser deduzida da outra, e junta todas para produzir um resultado. É por isso que é uma burrice dizer que os grandes resultados da tecnologia são efeito do progresso científico. Não são. O progresso científico pode entrar ali como um dos elementos. Né? Mas, por exemplo, o exemplo que eu dou, os computadores se baseiam no código binário. Eu falo, muito bem, mas eles dependem da fabricação de plástico. Né? E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Agora, se você não juntar o código binário num negócio feito de plástico, você não consegue. Né? Então, você está operando na base de uma fusão de fatores que nada tem de científico. A base de toda tecnologia é isso aí. Não existe nenhuma tecnologia que seja baseada num princípio científico único. Toda ajuda princípios científicos, regras práticas que não têm fundamento científico nenhum, tá certo? E uma boa utilização das ocasiões. Não é isso? E esse raciocínio de conveniência, este é o raciocínio mais alto que existe para um ser humano fazer. Porque o conhecimento científico, o conhecimento pragmático, o conhecimento habitual, os valores, etc., tudo converge para a produção de um resultado desejado. Mesmo assim, pode falhar. Napoleão dominava isso maravilhosamente. Ele só não percebeu uma coisa, que só ele sabia fazer esse raciocínio. Os generais dele não sabiam. Então as coisas só davam certo onde ele estava pessoalmente no comando. Na primeira vez que ele delegou uma tarefa fundamental para o sujeito, falhou tudo e ele perdeu. Então isso quer dizer que nele era tão natural pensar assim, ele talvez acreditasse que todo mundo tem essa capacidade, e não tem. A maior parte das pessoas são educadas na mais extrema abstração possível. E vai abstraindo, abstraindo, e perde o caminho, perde o fio da meada que o conecta à realidade concreta originária. Então, se fôssemos criar um princípio de educação baseado, vamos dizer, na realidade concreta e no controle do mecanismo abstrativo, como seria? Bom, eu tenho dado o exemplo disso no meu curso online de filosofia. É isso. É isso que eu estou fazendo o tempo todo. Quer dizer, eu subo um pouquinho no lugar da abstração e volto para a experiência imediata. Né? E eu espero que os alunos, vamos dizer, tenham pelo menos absorvido esse processo de maneira quase inconsciente. E eu estou dando este curso aqui para explicitar, quer dizer, qual é a técnica que eu estou usando no COF. E por que ele está funcionando? Por que as pessoas realmente ficam mais inteligentes? Elas sentem que ficaram, e você vê que ficaram pelo trabalho delas, pelo que elas fazem. Não necessariamente trabalho intelectual, pode ser até trabalho, sei lá, de agitação política, qualquer coisa, o que elas quiserem, tá certo? Ou no trato dos seus problemas pessoais, dos dramas de família, etc., qualquer coisa. Você vê que todo mundo está progredindo. Por que progride? Por causa disso. Isso quer dizer que a gente não pode medir o avanço de um aluno mediante provas. Você só pode medir pelo procedimento concreto dele
perante os problemas que vão parar na mão dele de algum modo. Ou problemas intelectuais, ou problemas de outro tipo. Né? Eu no ginásio tinha um professor de biologia, acho que foi a única coisa que eu aprendi no ginásio foi biologia. Os outros professores eram chatos e esse era um gênio. E ele sempre dizia o seguinte: se você explica para o sujeito o que é bicho de pé, ele entende, passa na prova. Mas depois você chega na casa dele, ele está andando descalço no lugar onde as galinhas fizeram cocô, então ele não entendeu o que é bicho de pé. O outro pode ter errado na prova, mas ele sabe que não é para fazer isso. Então esse aprendeu, o outro não. Então, quer dizer, o único teste do conhecimento da realidade concreta é na própria realidade concreta. Por isso que eu não faço provas nem coisa nenhuma. As provas são altamente enganosas nesse sentido. Né? Também, uma outra coisa que eu levo muito em conta é coisa que é ensinado por um educador americano chamado John Taylor Gatto. Ele diz, a primeira coisa é óbvia, ele diz: as pessoas só aprendem o que querem. Então, eu aprendi duas coisas no ginásio, eu tenho certeza: biologia e latim. Porque eu queria aprender. Né? E eu me lembro, enquanto estava o professor de matemática estava me ensinando álgebra, eu aprendi tudo direitinho. A hora que passou a ensinar geometria, eu falei: não quero mais. Porque a primeira coisa que ele disse eu já não entendi. Eu falei: bom, então não quero entender as seguintes. E daí para dentro não teve jeito. Eu fizesse o que fizesse, contratar professor particular, usar chantagem, eu não ia aprender aquilo. Então criou uma resistência, como é que se diz, incontrolável. Né? Então, se você só aprende o que ele quer aprender, você tem que partir do que ele quer aprender. E daí você vai gradativamente colocando outros elementos dos quais ele vai precisar. Por exemplo, você quer ensinar física para o moleque, mas ele só quer saber de beisebol. E muito bem, para ele entender o trajeto da bola, ele vai ter que estudar cinemática. Então, partindo de qualquer ponto, você vai chegar nos outros. Sempre organizados em torno daquele interesse fundamental. E ele diz outra coisa também, esta é básica. Ele diz: alguma coisa você tem que conhecer em profundidade. As outras pode ficar num pano de fundo. Mas algo você tem que dominar completamente. Pode ser a coisa mais humilde do mundo, pode ser engraxar sapato. Né? Mas dessa você tem que saber tudo e dominar o processo inteiro. Então seria: qual a graxa que você vai comprar? Por que essa graxa é diferente da outra? Como que ela foi fabricada, etc. E assim por diante. Quer dizer, partindo do engraxar sapato, você acaba cobrindo uma área de conhecimento muito grande, sempre fundamentada na sua experiência concreta de engraxar o sapato. Isso também uso muito com os meus alunos e acho que qualquer interesse que eles tenham em aprender qualquer coisa, é isso que eles têm que aprender. Não adianta tentar outra coisa só porque também o mundo moderno inventa os programas escolares. O programa escolar consiste em você dar um pouquinho de cada coisa, evidentemente sem conexão alguma, tá certo? Que elas não tenham conexão entre si é inevitável. Porém, na mente do estudante, elas vão se articular em torno do quê? Se você dá vários conhecimentos inconexos, mas o indivíduo tem um interesse fundamental em torno do qual ele pode articular tudo o que ele sabe, aí sim. Mas acontece que este ponto, que é o interesse pessoal por isso é totalmente desprezado. Isso não é no Brasil, isso é em toda parte. E note bem, a queda do nível de inteligência dos estudantes é universal, está acontecendo no mundo inteiro. Não tanto quanto no Brasil. O Brasil chegou na calamidade. Mas também, eu acho que é no Brasil que se dá mais importância aos programas escolares e menos à vida real. Aqui nos Estados Unidos ainda tem alguns pontos de contato. Por exemplo, o sujeito pode obter nota prestando trabalhos sociais. E no fim de semana ele vai cuidar das criancinhas pobres, apresentar o relatório do que fez, isso conta nota para ele. Então, bom, esse é o interesse real que ele tem. Né? Ou ele pode participar de uma equipe de esporte e tal, isso também conta. No Brasil nada disso, é só o programa. Né? Eu me lembro que uma vez o nosso colégio que eu estudava mudou de prédio e era muita coisa que tinha para transportar, então eles se socorreram do serviço dos alunos, e nós ficamos lá transportando caixa,
transportava os negócios da biblioteca e tinha que botar no mesmo lugar, transportava os materiais de laboratório, tinha que saber o que era para fazer com aquilo. Eu digo, olha, eu aprendi mais nisso aí, nessa mudança, do que em todas as aulas. No entanto, eu me lembro de uma cena que nós estávamos ensinando um caminhão descarregando coisa e passa a professora de matemática e diz o seguinte: esta matação de aula está uma vergonha. Quer dizer, ela simplesmente não entendia o valor pedagógico daquilo. Agora, eu tenho experiência que alguns alunos que estavam no meu outro curso me ajudaram a classificar os livros na biblioteca. Eles aprenderam muita coisa ali. Bom, se você não sabe organizar a sua própria biblioteca, ou a biblioteca do vizinho, então você simplesmente não tem ideia do que é o sistema dos conhecimentos humanos. Então você vai estar sempre perdido no espaço. Né? Por isso que eu tenho sempre recomendado, mais tarde vou dar mais explicações sobre isso, que a organização da bibliografia do que você vai ter que estudar mais tarde é mais importante do que você ler qualquer um dos livros que estão na bibliografia. Isso é ensinado em alguma escola? Não. Então, nós vamos ter aqui aula de português, matemática, geografia, história, papapá. Muito bem, então agora vamos organizar os livros que nós precisamos para estudar tudo isso. No Brasil ninguém teve essa ideia nunca, que é uma coisa tão simples. Né? E eu tive a sorte de estar presente nessa mudança das duas escolas. Por exemplo, eu não tinha ideia da riqueza de livros que havia na biblioteca do colégio. Eu adquiri nesse dia. Por quê? Porque era eu mesmo que estava pegando o livro e botando na estante no lugar certo. Então aí nós temos alguns princípios. O princípio é o seguinte: todo conhecimento ele toma raiz na realidade da experiência concreta. E tão logo ele perde essa conexão, ele só vale para fins administrativos. Não é isso? Agora, existe alguma prática que tenha realmente algo a ver com a realidade concreta e com a tomada de posse dela? Existe, mas certamente não é nenhuma das ciências, porque a ciência já parte do... Veja, quando você começa a estudar física, por exemplo, alguém te informa o rolo que foi para isolar a física dos outros fatores e poder chamá-la de física. Ou seja, como se formou o objeto dessa ciência. Né? Ninguém nunca ouviu falar disso, e acho que aqui também não. Então, as ciências que são resultado da articulação de inúmeros procedimentos de abstração que vão se consolidando e recortando um objeto ideal no espaço, ela aparece para você como se ela fosse uma coisa do mundo físico. Quer dizer, a física nasceu como nascem as bananas. Eu digo para você, a coisa mais apaixonante que existe em qualquer ciência é justamente ver isso, como é que ela se formou. Porque se todos os objetos chegam para nós na realidade concreta, eles chegam sempre misturados a milhões de coisas que não são eles, mas que têm algo a ver. E como é que você vai separando e depois rearticulando? A história dessa separação, ou seja, da formação dos objetos de uma determinada ciência, ela está mais ou menos documentada. Certo? Mas a articulação dela com a realidade concreta, não existe nenhuma história disso. Nunca ninguém fez. Então, quando você vê algum cientista que era capaz de articular uma coisa com outra, isso é explicado pelo talento pessoal dele ou pelas manias dele. Assim, qual é a relação que Newton via entre a teologia e a lei da gravitação universal? Ele via uma e deduzia uma coisa da outra e a outra da uma. Né? Podia ser loucura, mas que ele fez isso, ele fez. Então, como é que fizeram depois para separar? Se você pensar, de onde surgiu a noção atual do cientista puro? Newton não era um cientista puro. Ele era mil coisas misturadas. Leibniz também. Você conhece alguém que ensinou isso? Como é que se formou a ideia de um cientista? Não, isso não se ensina em parte alguma. E como é que você vai entender ciência se você não sabe nem como isso apareceu, meu Deus do céu? Então,
Existem duas maneiras básicas de você fugir da realidade concreta. O primeiro é o modo marxista, dizer, olha, nós já sabemos tudo como vai terminar, nós sabemos o todo. Então o resto não interessa. E outra maneira é dizer, nós não podemos saber nada. Este é o Kant. Só podemos saber aparências. Então, é claro que o nosso estudo aqui ele tem que passar por uma crítica aprofundada dessas duas correntes, mas simplesmente a crítica delas não vai resolver o nosso problema. Nós vamos ter que dar alguma sugestão prática para que os indivíduos, de algum modo, refaçam a sua vida intelectual, tendo com base essa tensão permanente entre a realidade concreta e a abordagem científica. Porque a realidade científica sempre vai fugir da realidade concreta para tentar tornar o seu objeto manobrável intelectualmente. Porque, claro, nós não podemos pensar tudo ao mesmo tempo. Nós temos que fazer abstração de algum modo. O problema é você saber de onde você abstraiu as coisas e não você esquecer o caminho e achar que aquele objeto abstrato existe e existe de per si. Tá certo? É uma coisa eterna que veio, surge como, sei lá, as bananas ou os movimentos da Terra. Então, conhecer as coisas pela sua origem, tá certo? E, de algum modo, conseguir manipular a realidade concreta. Existem meios de fazer isso e isso, na verdade, se faz. Tá certo? Mas só é possível você realizar isso se você operar um giro quase que de 180 graus no processo educacional, onde você começa a privilegiar a percepção da realidade concreta e não o domínio dessa ou daquela ciência ou dessa ou daquela arte em particular. Tá, vamos fazer um intervalinho. Na segunda parte nós vamos com as perguntas. Tá bom? Vou desligar aqui um pouco. Professor, o apelo de algumas universidades para enfatizar a questão prática das ciências, como a utilização de laboratórios ou de modelagem matemática que possam prever o comportamento de algumas teorias, isso de algum modo resgata, de certo modo, esse retorno à realidade que o senhor colocou? Não, de jeito nenhum. Veja, qualquer processo real que se desenrole ou na natureza ou na história, ele é evidentemente um fato de ordem concreta. Quer dizer, nele tem a confluência de 1 milhão de fatores, inclusive acidentais, que ou você percebe como um conjunto ou você não percebe de jeito nenhum. Quer dizer, você somando vários fatores, por mais exatidão que você tenha nos detalhes, você não consegue. Então, por exemplo, um dia eu tive a pachorra de ver de todos os estudiosos de ciência política, de filosofia no mundo, quantos tinham previsto a queda da União Soviética. A resposta é só 5. Os outros não tiveram a menor ideia e 3 anos antes da queda da União Soviética, em 1987, não sei se por aí, foi publicado o livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que previa que na década de 90 os Estados Unidos iria cair e a União Soviética se tornaria potência dominante. Em comparação com isso, as pessoas que haviam previsto corretamente, elas foram por métodos, fizeram isso por métodos que os cientistas chamariam de impressionistas. Teve um astrólogo que previu isso em 1956, deu a data certa. Pá, aqui o negócio cai. Teve outros também, mas não por procedimentos quantitativos, aliás, por nenhum procedimento científico admitido. E assim por diante, você vai ver que ao longo da história, dizer, a previsão certa requer uma certa habilidade que o ensino científico mata.
E nós vamos ver nas próximas aulas algumas técnicas para manter essa capacidade viva. Mas note bem que a realidade, portanto a capacidade de previsão, é menos valorizada do que o consenso científico. Ou seja, o pessoal prefere errar com a maioria das ciências do que acertar com um sujeito que só acertou sozinho. Então a realidade foi simplesmente rebaixada. Tudo se torna um problema, vamos dizer, de autoridade, na verdade. De autoridade, de prestígio científico, né? de privilégios corporativos e assim por diante. E nós vimos, por exemplo, que aconteceu no domínio das letras, né? Que a partir dos anos 60, 70, a própria atividade literária vai se integrando na academia, se tornando uma profissão especializada. O resultado, a literatura acaba. Exceto por camaradas que não foram infectados por isso. E você vê na segunda metade do século XX, na primeira metade, a literatura americana era um negócio de uma riqueza assim, inteiramente absurda. Na segunda, acabou tudo. Você não tem um autor hoje que você possa comparar com William Faulkner, com Nathaniel Hawthorne, com Herman Melville. Simplesmente não tem mais. Por quê? O sujeito entra na universidade para aprender letras. E ele vai tentar tornar aquilo cada vez mais científico. Eu não nego que possa haver uma ciência da literatura, é evidente. Porém, se você passa o tempo todo estudando teoria crítica, estruturalismo, desconstrucionismo, etc., você simplesmente não tem tempo para ler as obras literárias. Se você lê Balzac, você aprende um monte de coisas sobre a arte da ficção. São coisas que você não consegue expressar, você não consegue dizer, mas você sabe fazer. Ora, o que é um romancista? Não é o sujeito que compreende tecnicamente a arte do romance, é o sujeito que sabe realizá-la. Assim como um pintor não é um teórico de pintura. Mas a partir da profissionalização dessa atividade, as coisas se confundiram. Né? Quer dizer, o que é uma determinada prática e o que é o estudo científico dela. Se você, por exemplo, o sujeito pode entender cientificamente todas as artes marciais, mas não sabe bater num cachorro. Não pode acontecer isso. E tem outro que não sabe nada e enche todo mundo de porrada. Quer dizer, o saber fazer é uma coisa, o saber explicar é outra. Claro que pode ter pessoas que façam as duas coisas ao mesmo tempo, isso é a raridade, mas existe. Mas normalmente, onde predomina a atividade teorizante, então a outra parte vai ser prejudicada. Isso acontece na própria técnica. Por exemplo, se você estuda a vida do Nikola Tesla, um monte de coisas extraordinárias que esse sujeito inventou e que cientificamente eram impossíveis e ele fez. Então, bom, ele não sabia justificar aquilo completamente, mas ele sabia fazer. E ninguém precisa provar que é capaz de fazer aquilo que ele já fez. E que é possível fazer, né? Se você faz uma coisa, o real é por definição possível. Então, em vez de partir da realidade do que ele tinha inventado e começar a buscar a aplicação a partir daí, não, eles simplesmente apagaram o que ele inventou. Por exemplo, a transmissão de eletricidade sem fio. Né? Tem uma usina que podia transmitir eletricidade em qualquer lugar do mundo sem fio. Daí diz, não, foi por interesse econômico que eles bloquearam, porque o Thomas Edison estava ligado nas indústrias de eletricidade. Bom, pode ter tido isso, mas eu acho que o impacto intelectual foi muito mais desencorajador do que isso. O cara simplesmente não tinha explicação para aquilo. Mas se nós queremos, por exemplo, eu estou bem na área, vamos dizer, do estudo histórico, sociológico, político, essa coisa toda. Se nós queremos desenvolver uma capacidade de compreensão da situação real e, portanto, de previsão correta, bom, nós vamos ter que desistir da teorização de muitas coisas, né? Perguntar como é que o sujeito acertou aqui ou ali. Bom, às vezes eu sei fazer, mas não sei explicar. Tem muita coisa que é assim. Mesmo quando você, por exemplo, se o sujeito vai ensinar o outro a tocar piano, a cantar. Eu já vi vários vídeos assim, sei lá, o Giuseppe De Stefano treinando um outro tenor. Como é que ele fazia? Ele dizia, é assim. Pá. Daí o outro imitava. Você não tem aquilo em linguagem teórica. É só mostrando como se faz. Diga. O problema, e
pensando aqui na área da minha atuação profissional e também de estudos acadêmicos. A segurança pública no Brasil. O problema é quando a gente não encontra nem respostas na teoria e nem na prática. Quanto mais você se aproxima da realidade concreta, mais causas você encontra. E quando você vai para a área acadêmica, ou de estudos, ou para a teoria, também não existe nada. Só a conclusão dos estudiosos americanos da década de 70 que nada funciona em segurança pública. E a partir disso, como que... Então, primeiro, pensa bem a expressão segurança pública. Segurança pública quer dizer um sujeito ou um grupo de sujeitos mantendo a segurança para todo mundo. O conceito é autocontraditório. Não existe segurança pública, só existe segurança individual. Alguém faz um roubo coletivo, rouba todos ao mesmo tempo? Não. Alguém vende droga para todo mundo ao mesmo tempo? Não, ele vende um por um. Então, esse é o erro fundamental. Para mim, isso é patente à primeira vista. Quer dizer, ninguém pode garantir a segurança da sociedade. Isso é um conceito inteiramente absurdo. Porque, em primeiro lugar, você só pode garantir a segurança de alguém se você está lá. Pode existir uma polícia onipresente. Então, uma pessoa que seja muito rápida, como aqui, a polícia leva 5 a 10 minutos para chegar no lugar. 5 a 10 minutos dá para você matar umas 30 pessoas. Então, se elas não estiverem seguras, elas próprias, nada pode garantir a segurança delas. A própria noção de segurança pública é inteiramente absurda. Então, eu uso também a expressão segurança pública, mas eu sei que eu estou falando um contrassenso. Eu uso só por uma questão convencional. Se convencionou chamar isso de segurança pública. Você fala de criminalidade como um todo. É porque o crime... Assim, Também é criminalidade. Mas o problema não é a criminalidade, o problema é os crimes. Porque o crime não ocorre. E daí os fatores, quando você leva para a realidade concreta, você tem fatores tão complexos e tão diferentes que é impossível você determinar porque alguém comete o crime. E como que você vai se prevenir ou combater o crime? A não ser, claro, essa ideia, vamos dizer, individual. combater o crime pelas causas, isso é outra coisa absolutamente ridícula. Quer dizer que precisa haver uma causa determinada para o sujeito cometer um crime? Por exemplo, o sujeito, sei lá, estrangulou a mulher. Você vai saber a causa, você pode passar o resto da vida estudando, você não sabe por que ele fez isso. Então, todo o problema da polícia está colocado de maneira abstrativa, errada. Quer dizer, não tem noção do aspecto caótico que é inerente à coisa mesmo. Quanto mais caos, mais crime. Isso é evidente. Olha, o crime é o próprio caos. Então, se você quer, eu tenho a teoria do caos e vamos controlá-lo, está brincando? Quer dizer, por que eu tanto combato esse negócio do desarmamento civil? Porque só existem vítimas individuais do crime. E existe alguém que tem o poder de garantir a segurança para todos esses ao mesmo tempo? Não, então eles apelam a raciocínio rebuscado sobre as possíveis causas e tentam eliminar as causas para eliminar o crime. Então, se você tiver milhões de causas atuando, isso obriga que aconteça os crimes? Não, também não. Então, quer dizer, esse negócio abstratista já entrou profundamente na administração pública, precisamente porque, vamos dizer, a principal finalidade da ciência é dar suporte à administração pública. Então, por exemplo, toda lei, projeto de lei que os caras apresentam, ele tem que apresentar uma justificativa científica, não é isso? Ou pelo menos o que lhe parece uma justificativa científica. Então, isso quer dizer que a administração pública se guia pela ciência, por quê? Porque o conhecimento da ciência é um conhecimento público. Ele é acessível, quer dizer, a todos ao mesmo tempo. Ele não é um negócio íntimo, que só um sujeito percebe, ele não pode transmitir aos outros. Não é assim. Mas, agora, transpõe isso para o plano individual. Pega o indivíduo que, na sua vida real e concreta, pretenda se dirigir apenas pelos conhecimentos científicos. Todo mundo vai dizer que é um esquizofrênico. Por exemplo, a garota chega para ele e fala, eu te amo. Ele diz, bom, agora vamos testar cientificamente. Isso é verdade. Prove cientificamente. Não é isso? Assim, em todas as decisões concretas da vida, você precisa de outro critério de guiamento que não é científico. A ciência pode dar um subsídio, claro. Mas isso nós normalmente chamamos de experiência da vida. Mas, bom, é um nome muito genérico. E também não define nada. Então, vamos dizer, o cultivo da percepção concreta, ele
é uma disciplina, ele é pelo menos uma arte, e ele pode ser ensinado até certo ponto. Pelo menos ele poderia haver um ensino que não o reprimisse para trocá-lo por conhecimento científico. E um dos objetivos desse curso é dar algumas dicas sobre isso aí. Eu lembro o Leandro, a primeira vez que ele veio entrevistar aqui, a primeira coisa que ele falou: o senhor aqui tem um track record formidável, porque tudo que o senhor previu aconteceu. Eu falei: bom, o problema não é eu ter previsto a coisa, o problema é ninguém mais ter previsto. Isso é que é escandaloso, porque tem coisa que você diz, bom, é óbvio, patente que é assim, né? Mas ninguém percebe. Às vezes não percebe por quê? Porque ele não tem a justificativa científica daquilo. Então quer dizer que a argumentação científica vale mais do que a realidade da percepção. E isso aí, evidentemente, é loucura. Então os caras tentam usar métodos quantitativos. Eu digo, bom, eu não tenho nada contra os métodos quantitativos, mas para você quantificar, você tem que quantificar alguma coisa. E essa coisa, o que é? Se você nem sabe o que é, você está quantificando? Você está se iludindo com números, né? Também, vamos dizer, essa fé que as pessoas têm nos números hoje é uma coisa de louco. Quer dizer, você põe lá uma estatística. Bom, estatística, por exemplo, ela tem, evidentemente, ela tem algum valor, sempre. Tá certo? Mas o pessoal usa como instrumento de persuasão. E com isso aí você já está enganando todo mundo. Sem contar que você só faz estatística daquilo que você está interessado em saber. Quando você não quer saber uma coisa, você não faz estatística a respeito. Por exemplo, você perguntar assim, quantas mortes por iatrogenia existem nos Estados Unidos anualmente? Isso é, quantas pessoas foram mortas pela medicina? Não tem estatística disso. Porque ninguém quer saber. Distorcer o contexto, né? Hã? É fácil você distorcer o contexto dependendo do que você está querendo. Sim, também pode. Roberto Campos falava que estatística era como o biquíni de uma mulher. Mostrava tudo menos o mais importante. Claro, claro. Ela não foi feita para mostrar mais coisa, ela só vai mostrar. Só existe estatística do efeito final. Você não pode fazer a estatística das causas profundas de alguma coisa. Então, a estatística é sempre o fato consumado, quantificado. Então, ela pode ajudar você a entender ou pode ajudar a complicar tudo. Depende do quê? Do controle que você tenha do fato concreto. Mas, professor, nesse caso concreto que o colega colocou, digamos que você está numa posição, sei lá, você é algum dirigente, tem alguma autoridade ou tem que tomar uma decisão em relação à segurança. E você tem que ter um ponto de partida para a decisão que você vai tomar. Você pode usar pesquisas científicas, ou usar a sua própria experiência, ou usar experiências de outras pessoas que fizeram certas coisas que deram certo. Qual seria o ponto de partida e qual seria o caminho para encontrar a melhor solução? Então, em primeiro lugar, eu só consigo prever essas coisas porque eu não ocupo nenhum desses cargos. Porque senão, evidentemente, eu tenho que, em primeiro lugar, justificar a minha presença no cargo. E para justificar, eu tenho que usar, vamos dizer, o poder legitimador que tal qual disciplina científica, tal qual partido me dá. Então, eu já tenho, em vez de resolver um problema, que é diagnosticar um negócio certo, eu tenho dois. Essa é a teoria do Alexander Zinoviev, né? Em qualquer profissão, você tem que aprender dois tipos de técnicas. A primeira são as técnicas que se referem àquilo que a profissão faz. Por exemplo, se é engraxar sapato, você vai ter que saber alguma coisa a respeito de sapato, né? E a segunda tipo de técnica que você precisa saber é como sobreviver e subir na profissão. Na maior parte dos casos, esta técnica se sobrepõe à primeira. Porque se você está fazendo a coisa direito ou não, é um problema secundário. O problema principal é as pessoas acharem que você está sabendo direito. E é uma coisa subjetiva, controlável até certo ponto. Então você vai ver muitas vezes os caras que sobem na vida não são os melhores da área, eles são os melhores nesta técnica. Da profissão mesmo eles podem não saber nada. Mas essas coisas existem, isso é um fator sociológico que tem que ser levado em conta. Por exemplo, se você pega o sujeito, bom, ele pode ser um gênio na coisa que ele faz, mas ele é um sujeito antipático, não tem traqueiro social, não sabe se comunicar, ele está ferrado, ele vai fazer tudo certo e vai dar tudo errado. Depois chegou outro, um bocó de mola que não sabe nada, mas sabe agradar as pessoas, sabe puxar saco, sabe manejar a circunstância social, esse vai subir.